pensando rápido. Ain sentiu sua mente correndo como um coelho assustado, e ele cobriu sua surpresa com uma tosse. Ain, sim, claro, tudo está indo de acordo com o planejado. Albedo olhou para ele com olhos aluados, admirando, e desejando. Meu senhor, eu entendo que ao permitir que o rei seja assassinado, e substituído por um novo monarca em uma posição política fraca, e ao permitir que os potenciais herdeiros dos aliados sejam sequestrados, a teocracia conseguirá atrair os incompetentes de Restize para a guerra ao seu lado, e contra nós, dando-nos assim um casus belli para invadir, e dominar todo o país. E eu também. Demiurgo interveio, ganhando um sorriso raro, e agradecido de Albedo, que apreciou não ser a única tola na sala a não entender seu senhor insondável. Nem eu nem Demiurgo entendemos por que você permitiu que o garoto Clean fosse mantido como refém também. A princesa Renner já está chorando, pelo que entendi, deveríamos manter seu animal de estimação seguro durante tudo isso não quebra nossa palavra? Ela perguntou confusa. Ains riu profundamente, e alto enquanto sua mente continuava a correr. De jeito nenhum. Ele improvisou o mais rápido que pôde. Pois você vê, agora Clean está mais seguro do que nunca. Se o tivéssemos protegido diretamente, nossos guardas poderiam ter sido expostos, e nossa presença com eles poderiam ter descoberto nossas relações em Restize. Dessa forma, a teocracia Slane vai proteger a escolta da princesa de perto, eles vão mantê-lo o mais seguro possível, em vez de arriscar que a princesa se volte contra eles, e complicando seus planos. Eles estão fazendo o trabalho para nós, e podemos resgatá-lo a qualquer momento, ao mesmo tempo em que também nos dão mais justificativas para a guerra contra a teocracia, quando suas ações forem oficialmente tornadas públicas. Teremos uma posição moral elevada. Ains olhou para os dois incisivamente. Mas devo perguntar, você tinha agentes monitorando silenciosamente, não é? Os dois se entreolharam, e mantiveram os olhos profundamente abatidos. Meu senhor, lamento dizer que nossas mentes fracas estão tão atrás da sua, que não vimos ou conhecemos as profundezas de seu plano, verdadeiramente sua sabedoria está muito além de nós mesmos. Visitamos regularmente o palácio, mas não monitoramos o animal de estimação ou várias outras figuras. Demiurgo disse, ele e Albedo compartilharam um olhar profundamente perturbado, ambos estavam suando muito. Para eles, o fracasso para com seu mestre era o pior dos pecados, e o trauma da perda de todos os outros seres supremos era tal que eles viviam com terror de que, se decepcionassem o último dos supremos, seu grande senhor, ele poderia desistir deles, e partir também. Eles engoliram em seco. Ains recostou-se em seu trono, colocou a mão esquelética sobre o rosto, e suspirou pesadamente, pensando: eu realmente sou um péssimo chefe. Eu odeio fazê-los pensar que me decepcionaram. Da perspectiva deles, ele parecia muito desapontado com eles, e Albedo rapidamente falou: meu senhor, peço desculpas sinceramente por não ver as verdadeiras profundezas de seus pensamentos, e nós pedimos desculpas por nosso fracasso. Ordene-nos para pagarmos com nossas vidas, e assim será. Ela disse, com um tom frenético amarrando suas palavras. Ains balançou a cabeça. Não pense nisso, a culpa foi minha por não compartilhar meus planos com você, presumi que fosse óbvio. Ele olhou para eles de seu trono. Bem, não importa, eles não têm meios para se transportar instantaneamente, então eles estarão na estrada alguns dias, simplesmente encontre-os, isso não deve estar além de você, siga-os, mas não interfira. Quando chegar a hora, resgataremos os herdeiros, e o menino Clean, e seremos os heróis de Restize que salvaram seus entes queridos, e até suas próprias casas, de serem extintas pela teocracia Slane. Quando o resgate for feito, quaisquer exércitos que os comandantes mais relutantes tenham deixado podem ser voltados contra os verdadeiros apoiadores da teocracia Slane. Agora, isso vou deixar claro para você. Quando chegar a hora de enfrentar esses exércitos, identifique aqueles liderados por homens que estão agindo porque suas famílias são reféns, e leve a luta com calma. Enquanto, por outro lado, seja duro com os exércitos daqueles que se juntaram à teocracia por escolha, desta forma, quando um lado se voltar contra o outro, a luta será unilateral. Ains juntou as mãos enquanto se inclinava, usando uma pose diabólica. Além disso, certifique-se de ter doppelgangers preparados para tomar o lugar dos reféns,
para que a teocracia Slane não saiba o que está acontecendo quando libertarmos os cativos. Que seja um choque total quando seus aliados se voltarem contra eles. Sim, meu senhor. Não iremos decepcioná-lo. Eles estalaram em uníssono, e imediatamente correram para cumprir suas ordens. Foi mais tarde naquele dia que a notícia oficial foi entregue sobre a morte do rei Caspond, e Ains redigiu devidamente uma mensagem de profundas condolências ao povo do Reino Sagrado do Sul, que suportou tantas dificuldades, apenas para perder o último descendente da antiga dinastia. No palácio de Restize, Renner alternava entre gritar e chorar. Nenhuma de suas criadas jamais a tinha visto assim, mas ela estava fora de si, chamando por Clem como se ele ainda estivesse lá, e arrancando seus cabelos. Seus olhos eram o centro da loucura, e sua respiração era pesada como uma fera predatória em uma longa perseguição. Ela jurou que puniria a teocracia Slane. Ela ficaria sobre os corpos espancados dos cardeais, eles sofreriam, e dariam 1000 gritos por cada arranhão que fizessem em sua escolta. Ela imediatamente despachou uma mensagem desesperada para Albedo, relatando o que havia sido feito de uma forma que apenas os traumatizados podem transmitir. Albedo prometeu falar com seu mestre, e a instruiu a esperar sozinha em seu quarto até que um representante se aproximasse dela. Isso pareceu levar uma eternidade, mas na realidade foi apenas o mais breve dos períodos, e foi a própria Albedo quem entrou no quarto de Renner. Renner mal conseguiu ter a presença de espírito necessária para se ajoelhar, mas conseguiu, e implorou imediatamente a súcubo. Bem, o que disse o mestre? Suas palavras tremeram em desespero. Albedo balançou a cabeça. Ela não poderia culpar a mulher por não concluir o que ela mesma não havia compreendido, e ela disse: verdadeiramente meu mestre é sempre o gênio, de modo que falhei mais uma vez em entender sua intenção. Renner parecia profundamente esperançosa, e muito confusa. Albedo continuou. Enquanto Clem permaneceu aqui, ele permaneceu um alvo de assassinato para chegar até você durante a guerra inevitável. Nosso Senhor, no entanto, em sua infinita sabedoria, concluiu que Clem estava muito mais seguro como um refém que eles iriam desesperadamente proteger a fim de manter influência sobre você. Resumindo, sua maior ameaça agora é sua segurança mais absoluta. Ele está fazendo com que eles façam o trabalho, e quando chegar a hora certa, ele será arrancado de seus captores, e devolvido em segurança para você, quando chegar a hora de virar o jogo. Você, antes de sua loucura atual, concluiu o mesmo que nós, espero. Ela perguntou. Os olhos calculistas de Renner retornaram enquanto ela ganhava conforto com o conhecimento da segurança de Clem. Sim, eu não seria o único alvo deles, eles também mataram meu pai. Sua voz era friamente indiferente a essa declaração. E não tenho dúvidas de que eles também visaram qualquer um que impedisse o avanço para se juntar a eles. Meu irmão herdará, mas ele será muito fraco politicamente, e a facção real que o apoia terá que manter o segredo do sequestro, bem como apoiar a facção pró-guerra que se junta à teocracia Slane. A respiração de Renner se acalmou cada vez mais. Mas senhora, ela disse, como posso viver sem meu cachorro? Não há nada que eu possa fazer para vê-lo. Albedo estava prestes a explodir com ela, no entanto, ela foi movida em um raro momento, provavelmente devido ao seu recente terror sobre a decepção de Lord Ains com eles, e o pensamento de ele deixá-los, e ela disse com uma voz comedida: vá em frente com seus planos por enquanto, seu irmão não é um completo idiota, ele acabará entendendo que um sequestro significa outro, e que a morte do rei não é coincidência. Sirva-nos bem durante este tempo, e eu lhe darei um item que lhe permitirá ver seu Clem intermitentemente, depois que ele chegar em sua área de detenção. Então, quando estivermos prontos para virar a mesa, convença seu irmão a oferecer seu reino como um estado vassalo em troca de segurança em seu trono, e defesa, e vingança contra a teocracia Slane. Renner assentiu, impressionada com o intelecto imponente de Ains Algon, que viu tão longe na linha de eventos que viriam. Ela se sentia como uma idiota no momento, e rezou para que pudesse ser útil dentro de suas próprias limitações, um sentimento que ela não sabia que os outros guardiões compartilhavam de todo o coração. Na estrada. Quem diabos é você? Onde você está me levando? Clem estalou enquanto a carruagem corria ao longo da estrada no escuro. Ele estava com as mãos e os pés amarrados, e acorrentado com força para impedir ele de usar qualquer arte marcial que conhecesse para ajudá-lo a escapar. Ele falou mais baixo desta vez,
Nas 2 últimas vezes ele gritou, e eles o nocautearam novamente. Desta vez, quando ele recuperou a consciência, ele teve o bom senso de falar enfaticamente, mas não alto, esperando por um resultado diferente. Enquanto as rodas balançavam ao longo da estrada não muito bem conservada, seu chocalhar fornecia um ruído ambiente constante, e o homem na frente da carroça olhava para frente. Vários outros homens ao seu redor levantaram tochas sobre seu rosto, e olharam para ele. Acordado de novo, não é? Um deles disse. Aprendeu sua lição sobre fazer barulho agora. Outro disse com uma risada. Clint manteve a boca fechada. Vou tomar isso como um sim. Outro disse. Versão curta, você está em uma carroça, vindo conosco, e quem somos realmente não importa, você é um refém. Coopere, e você não terá que trocar de lugar com a princesa Renner. Clint tentou imaginar sua amada princesa Renner em sua posição, e estremeceu ao pensar nisso, balançando a cabeça entorpecido. O homem estava blefando, mas Clint não sabia disso, ou precisava saber disso, no que dizia respeito a eles. Bom rapaz, disse o mesmo homem. Pelo que vale, você não vai se machucar, você é muito importante, você está aqui porque a princesa tem algum afeto por você, e desde que você esteja sob custódia segura conosco, ela não vai ficar no nosso caminho. Isso significa que você é muito importante para matar. Provavelmente esta é a primeira vez para você, hein? Ele disse com uma risada. Clint ficou em silêncio, e não apenas porque não achou graça. Apenas aguente isso durante a guerra, então, depois que vencermos, você será solto. Ele disse amigavelmente. Você realmente acha que vai ganhar? Clint perguntou baixinho, e incrédulo. Vocês estão condenados, são homens mortos-vivos. Ele disse com absoluta certeza. Você não sabe do que o rei feiticeiro é capaz. Ele exclamou com uma voz suave e rouca. O homem riu. Oh, eu ouvi as histórias. Mas elas são apenas isso, histórias. Clint balançou a cabeça. Não, elas não são. Eu estava lá, eu estava na batalha. Não. O massacre das planícies Katze. Eu estava tão perto do rei feiticeiro quanto você está de mim, certo? Eu o vi lançar um feitiço, eu vi 70.000 homens, e bestas morrerem em um instante, eu vi monstros se levantarem do chão depois de consumir os mortos, e matar mais 100.000, então eu o assisti duelar com Gazef Stronov que estava vestindo os grandes tesouros do reino. Ele simplesmente desejou que Gazef morresse, e ele morreu. Gazef caiu morto nos braços do rei feiticeiro em um instante. Ele disse que era um feitiço de 9º nível. Eu perguntei sobre isso. Ninguém. Nem mesmo os 6 grandes deuses usaram feitiços desse poder. O homem encolheu os ombros. Eu não acredito em você, porque ele deixaria você viver, se isso fosse verdade. Eu estava com Gazef, ele parecia ter alguma familiaridade com o rei feiticeiro, este último salvou sua vida, foi como eu ouvi, e ele respeitava o chefe guerreiro, então ele deixou eu, e Bren-Unglaus vivermos para levar seu corpo para casa, e ele parou o massacre permitindo que o resto do povo fugisse. Clint engoliu em seco, era uma lembrança sombria, e mais de uma vez o balido de ovelhas assombrava seus pesadelos. O homem olhou para o rosto de Clint. Olhe para mim. Clint disse. Olhe de perto, você vê mentiras em meus olhos. O homem manteve os olhos nele, e lentamente balançou a cabeça. Não importa, temos nossas próprias armas secretas, e vamos derrubá-lo com elas. O homem disse. Clint suspirou, e resignou-se a um longo cativeiro, mas não se preocupou em jurar vingança, duvidava muito que esses homens viveriam o suficiente para ele chegar até eles quando tudo estivesse dito e feito. Kami Miyako. Zeshi estava chateada, e ela deixou os cardeais saberem disso. Você fez que tipo de acordo com essa coisa? Ela se enfureceu. Eu deveria renunciar agora, eu deveria ir para o reino feiticeiro, e me oferecer para ficar do lado dele, ele vai me dar uma chance com aquele meu pai bastardo. Ela gritou, e bateu a foice na mesa onde eles estavam sentados, cortando a mesa resistente como se estivesse rasgando papel. Você prometeu que o faria pagar pelo que fez para me criar. Ela rosnou. Eu deveria matar todos vocês por isso. Você não prefere matá-lo? Dominique perguntou. Isso chamou a atenção de Zeshi. O que? Ela disse. O reino dos elfos não é nem um pouco leal ao rei dos elfos. Além do mais, ele estará convenientemente ao nosso alcance por algum tempo. Não importa o acordo que fizemos com ele, porque ele nunca terá uma chance.
Isso só serve para nos levar até ele. Dominique continuou. Prossiga. Zexi disse. Estou ouvindo. Ele irá conosco, ele lutará, ele é forte o suficiente para causar sérios danos, e quando as coisas terminarem, você pode simplesmente matá-lo antes que ele se recupere da batalha. A menos que você não acha que pode derrotá-lo. Dominique disse, certo de quais palavras a afetariam mais. Oh, eu posso, e vou matá-lo. Ela rosnou. Ótimo. Dominique perguntou. Zexi franziu a testa. Eu suponho, mas você deveria ter me contado primeiro. Talvez, mas lembre-se, você também lutará contra os servos do rei feiticeiro ao longo do caminho, e eles prometem ser alguns inimigos muito poderosos. Disse Berenice. Zexi sorriu, finalmente, para alívio coletivo dos cardeais. É verdade, talvez eu encontre alguém com quem vale a pena ter um filho. Ela disse, provocando uma longa e sofrida revirada de olhos de todos os cardeais familiarizados com o que eles consideravam suas tendências bizarras. Em Nazarick. Quando Ains terminou, e despachou suas condolências ao reino sagrado de Robel, ele fez preparativos rápidos para partir novamente, ele convocou Leinas para ele novamente, e abriu outro portal. Quando ele atravessou, ele se encontrou em um pântano próximo, mas não atolado na lama. Em vez disso, ele e Leinas olharam ao redor, e viram uma estátua em comum representando o próprio Ains. Meu senhor, onde estamos? Leinas perguntou curiosa. Estamos na aldeia dos homens lagarto. Ains respondeu. Você já os encontrou antes? Ele perguntou. Apenas uma vez. Ela admitiu. Um viajante carregando uma lâmina de gelo, muitos anos atrás. Sempre me perguntei o que aconteceu com ele. Ela disse com uma curiosidade passageira. Bem, então sua curiosidade está prestes a ser satisfeita. Acredito que ele mora aqui, a menos que haja outra cópia de Frost Penha solta no mundo. Ele olhou em volta na escuridão. Talvez eu devesse ter vindo de manhã, parece que ninguém está acordado. Ele disse, apenas para ter suas palavras provadas falsas quando uma mulher lagarto albina o viu, e parou de repente. Ela parou apenas por um momento, então correu para ele, e se jogou a seus pés. Meu senhor, Cruz Lulu lhe dá as boas-vindas à nossa aldeia, e implora para saber como ela pode servir à sua vontade. Ains sentiu um momento de gratidão por sua estrutura esquelética, pois ele não podia corar com essa atenção. Levante-se, e saiba que você pode me servir guiando-nos enquanto estou aqui. Gostaria de ver que fruto está crescendo da árvore da minha contribuição para suas vidas. Ele disse. Quando ela se levantou, ele gesticulou para Leinas. Esta é minha guarda-costas, Leinas Hobruise, uma adição recente às nossas forças. Leinas olhou para a mulher lagarto. Elas eram de alturas muito diferentes, onde Leinas era alta e ereta, Cruz tinha quase metade de sua altura, e se inclinava ligeiramente para a frente. Eram opostos bizarros, mas ela podia ver uma inteligência aguçada nos olhos vermelhos, e pelo menos alguma quantidade de poder mágico. Prazer em conhecê-la, Cruz. Leinas disse, inclinando ligeiramente a cabeça em saudação. O mesmo. Cruz respondeu por sua vez. Cruz voltou sua atenção para o rei feiticeiro. Sua Majestade, certamente você tem mais a fazer do que visitar nossa humilde vila, dificilmente podemos oferecer a hospitalidade que sua posição merece. Ela disse. Ains descartou a preocupação com um encolher de ombros indiferente. Se você fizer o que puder, não posso pedir mais de você. Estou viajando por todos os meus reinos, o seu é o próximo da lista. Agora, você pode nos levar até o seu marido? Ele perguntou de uma forma que definitivamente era mais uma frase de cortesia do que um pedido verdadeiro. Ela ficou vermelha de surpresa. Sim, sim, claro, Majestade. Por favor, siga-me. Ela disse.